Boa tarde a todos. Nós vamos dar início à reunião do mês de março de 2021 da primeira turma ordinária da segunda Câmara da terceira sessão. Na verdade, essa é uma sessão extraordinária, marcada para julgamento dos processos que saíram em vista e os que foram retirados de pauta por falta de tempo hábil, todos do mês de fevereiro. Todos os conselheiros estão presentes. A ordem de votação será o conselheiro Elcio Reis, depois conselheiro Pedro Lima, Mara, Leonardo, depois conselheiro Arnaldo, conselheiro Laércio e conselheiro Márcio, eu votando sempre por último. Então, a quórum regimental suficiente, a turma completa, então damos início à sessão. Em relação à ata do mês de fevereiro, ela foi aprovada sem ressalvas, não houve nenhuma retificação a ser feita. Nessa sessão do dia 22 de março, então, nós vamos julgar os processos de número 1 a 18. Dentre eles, há o processo do item 5 e 6, com sustentação oral. Eu peço, então, apoio para que convoque a patrona. O processo 5 é Lopesco, Indústria e Subprodutos Animais. O 5 e o 6, da mesma pessoa jurídica. Então, doutora, por favor, convoque a doutora Júlia. Ok, presidente, irei convocá-lo. Esse processo é da minha relatoria, ele já está na pauta. Então, os senhores já podem abrir. Lá estão todos da Lopesco, mas somente o item 5 e 6 ao pedido de sustentação oral. Boa tarde, conselheiros. Boa tarde, doutora Júlia. Seja bem-vindo à turma. Pode manter sua câmera ligada. Ok. Ligou. Ligou. Nós iremos, então, iniciar o julgamento deste dia 22 de março, em razão do pedido de participação com sustentação oral. Então, iniciaremos pelos itens 5 e 6 da pauta, ambos são da Lopesco, Indústria de Subprodutos Animais. O item 5 é o 2011-99, eu sou o relator, eu farei a leitura do relatório, logo em seguida será concedido o tempo de 15 minutos. Da minha parte, os dois processos estão sendo encaminhados ao voto no mesmo sentido. Identifiquei que são semelhantes. Em razão da sua participação, doutor, com sustentação oral, eu vou me ater ao relatório, mas lendo os principais excertos somente. Para a turma, eles estão todos grifados em amarelo. Bom, é um processo de contribuição não cumulativa em que houve análise manual do direito creditório em razão do pedido de ressarcimento e compensação, no caso desse de COFINS, vinculados à receita de exportação do período de apuração do terceiro trimestre do ano calendário de 2009. No parecer, que deu fundamento ao despacho decisório, foi deferido parcialmente o pleito. No parecer, houve a análise dos documentos examinados e auditagem dos créditos. Foi no item 12, onde está gravado.
Então, ali esclarece que a Lopesco ela tem como objeto social a industrialização e comercialização de produtos de origem animal e transformação de subprodutos de origem animal, alimentos para animais, revenda de subprodutos da linha PET em geral. Da apuração das receitas do mercado interno e externo. As análises foram conduzidas pela verificação das receitas do mercado interno de exportação diretas e indiretas, bem como dos valores que deram origem ao crédito pleiteado, conforme informado nas rubricas da COM. 16. Além dos arquivos magnéticos, foram requisitados comprovantes de exportações, notas fiscais, descritivo do processo produtivo, quais são os principais insumos. Quanto ao método de apuração dos créditos, diz o parecer que o contribuinte adotou o método de rateio proporcional relativo ao percentual existente entre receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta total, oferida em cada mês nos termos dos parágrafos 7º e 8º, inciso 2, artigo 3º das leis do PIS e COFINS. 19. A análise deu-se pelo confronto dos percentuais informados pelo contribuinte nos demonstrativos de exportação com os respectivos lançamentos contábeis e arquivos magnéticos. 20. Foram apurados inicialmente as receitas do mercado interno e externo para apuração do rateio da proporção que foi aplicada na determinação do crédito. 21. Os valores declarados no DACOM com receitas de venda e serviços foram aceitos com base nas contas contábeis e análise dos arquivos de notas fiscais. Os valores declarados do DACOM, como demais receitas, foram demonstrados pelos contribuintes, sendo aceitos pela fiscalização. Item 23, receita de exportação. Considerou-se o entendimento dado pela Portaria 356 de 88, que determina que a receita bruta de vendas da exportação deve ser aferida pela conversão em moeda nacional de seu valor expresso em moeda estrangeira à taxa cambial fixada pelo Banco Central na data do embarque dos produtos para o exterior, sendo tratados como variação monetária as diferenças verificadas a partir da data de saída dos produtos do estabelecimento. Assim, a fiscalização adotou, para a apuração da base de cálculo de receitas brutas de exportação, os valores constantes nos sistemas da Receita, após confrontar as informações do demonstrativo de exportações apresentados pelo contribuinte com as informações contidas nos sistemas da RFB. 24. Pela necessidade de se adotar uma referência para apurar a base de cálculo das exportações, a fiscalização considerou a portaria citada acima, ou seja, a data do fato gerador da receita bruta de vendas das exportações e a data de embarque das mercadorias. Em relação à apuração da proporcionalidade, item 27. Apuradas as receitas, conforme apresentados no anexo 3, foram calculados os rateios da proporção entre as receitas, mercado interno, tributado, mercado interno não tributado e mercado externo. Aí vem o quadro demonstrativo, tabela 2. Da apuração da base de cálculo do crédito, item 28 do parecer. Para a apuração dos créditos foram utilizadas as informações contidas nos arquivos das notas fiscais, confrontadas com as planilhas demonstrativas da empresa, onde foram relacionadas as notas fiscais que deram origem ao crédito, com informações da conta contábil correspondente e demais contas que compuseram as rubricas da COM. Os créditos não aceitos por essa fiscalização estão apresentados no anexo 4, planilha 1, detalhes dos créditos não considerados. Item 5. Na sequência, o auditor esclareceu sobre os bens e serviços utilizados como insumos, demais despesas no processo de produção, bem como da importação de produtos para a industrialização, onde explana sobre as bases legais atinentes e específicas de que foram considerados e rejeitados para fim do direito a crédito, detalhando as razões. 6. Os insumos não considerados foram produtos químicos utilizados no tratamento de efluentes, limpeza e higienização dos ambientes de trabalho, lenha e combustível PPF para aquecimento de caldeiras, bem como embalagens utilizadas no transporte e ou acondicionamento de matéria-prima e, por fim, combustíveis e lubrificantes. A conclusão foi pelo deferimento parcial. Manifestação de inconformidade. Já vou no item, no item 4, o contribuinte está dizendo no que se baseou,
no que se fundamentou o parecer, né? A não concordância da receita com a proporção entre as receitas oferidas pela manifestante no mercado interno e no mercado externo, e desconsideração de alguns custos e despesas incorridas. Vou no item 14, onde já está falando dos fatos. As fontes de suas receitas provenientes tanto como venda de produto no mercado interno, como também no mercado externo. Observa que as decorrentes do negócio praticado não se sujeita à incidência da contribuição ao PIS e COFINS nos termos de que dispõem as leis 10.637 e 10.833. 15. Observou que, embora a receita oferida com a venda de seus produtos no exterior não se submeta à incidência dessas contribuições, por força do disposto no artigo 17 da Lei 11.033, tem garantido seu direito à manutenção do crédito vinculado a tais receitas. No item 17, o tema é a proporcionalidade entre as receitas. Nesse item, requer a nulidade do despacho decisório por não indicação de cálculo da proporcionalidade como o título indica. Alega nulidade do despacho decisório sob o argumento de não demonstrar de modo preciso a forma como foi calculada a proporcionalidade. Item 18, só aquilo que está grifado, verifica que o fundamento principal para a diferença entre os valores indicados pela manifestante e os indicados pelo despacho decisório decorre do momento em que foram reconhecidas as receitas. 19. Alega que não se sabe qual foi o tratamento dado ao valor da variação cambial ativa, isto é, se este foi considerado como receita de exportação ou não, situação que tornaria nulo o despacho decisório, posto que não haveria efetiva demonstração do valor apurado para fim da proporção. Continuando, item 20, a fiscalização não teria indicado quais os valores informados pela manifestante que não foram considerados, bem como quais operações foram consideradas não ocorridas no período objeto perdecom. 21. Alega que estaria faltando ao despacho descrição completa da infração supostamente cometida pela manifestante. Descrição esta que deve ser entendida como sendo aquela suficiente à perfeita compreensão pelo contribuinte da ação fiscal. No item 22, passa a abordar a variação cambial. A manifestante julga oportuno destacar que tal variação deve ser considerada como receita de exportação, posto que decorrente desta última. A partir do item 23, ela já aborda a questão dos insumos. No item 25, na contribuição, vem sustentar que na contribuição ao PIS e COFINS o conceito se relaciona à atividade que dá luz à formação da receita. Custo incorrido com o lubrificante de uma máquina pode não necessariamente ser um insumo para efeito de IPI, mas certamente será quanto às contribuições. 28, finaliza com o pedido para que seja reconhecida a totalidade dos créditos pleiteados pela manifestante. Pede também a anulação do despacho decisório, eis que desprovido de elementos que permitam à manifestante se defender da forma adequada acerca da proporcionalidade entre as receitas auferidas no mercado interno e no mercado externo. A DRJ Campo Grande julgou improcedente a manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório, além da parcela deferida em despacho decisório. Vamos aos fundamentos da RJ, na folha 9, item 1. No despacho decisório, inversamente ao alegado, a indicação de modo preciso quanto à forma de cálculo da proporcionalidade. O critério utilizado foi o mesmo da interessada. 2. A correção efetuada pela fiscalização compreendeu o ajuste com base nos dados dos sistemas da Receita Federal. 3. O procedimento não tratou da receita apurada em janeiro de 2007, pois ateve-se ao terceiro trimestre de 2009. 4. Não houve demonstração ou apresentação de provas que indicassem erros na apuração realizados pelo fisco. Por 6. O 5. 6. Manteve o entendimento exarado no despacho decisório de que o direito ao crédito da não cumulatividade das contribuições requer a utilização direta no bem ou serviço, na produção do bem ou na prestação de serviço terceiro. Adotou e transcreveu como fundamento de manutenção das glosas a solução de divergência COSIT 7 de 2016. 8. Manteve as glosas sobre aquisições de embalagem, pois, segundo a solução de consulta 99032 de 2017, somente aquelas destinadas à apresentação do produto dariam direito ao crédito.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, na qual insiste nos argumentos suscitados em manifestação de inconformidade relacionado às matérias. 1. Ausência de demonstração do cálculo da proporcionalidade efetuada pela fiscalização, nesse item onde ele sustenta a nulidade. 2. Receitas de venda vinculadas às operações de exportação. 3. Inclusão da variação cambial ativa no cálculo da proporcionalidade. Neste, ele aborda em questões preliminares de nulidade, também no mérito. 4. Conceito de insumos para fins do aproveitamento de crédito da não cumulatividade da COFINS. 5. As glosas do crédito da COFINS não cumulativa referente aos produtos químicos, de efluentes, limpeza e higienização de ambiente de trabalho, lenha, combustível para aquecimento de caldeira, embalagem utilizada no transporte, acondicionamento de matéria-prima, combustível e lubrificante utilizado no transporte de matéria-prima, produto intermediário ou em elaboração. Este é o relatório. Doutora Júlia, a senhora tem, então, 15 minutos para fazer a sua sustentação oral. Com a palavra, eu peço que os demais mantenham o microfone desligado. Eu cumprimento novamente o ilustre relator, os ilustres conselheiros, agradeço pela leitura do voto e vou dar início ao breve resumo dos principais argumentos destacados no caso. Como bem relatado, os dois processos administrativos se referem a crédito de COFINS não cumulativa, um processo administrativo é referente ao período de apuração do quarto trimestre de 2008 e o outro do terceiro trimestre de 2009. Preliminarmente, foi alegada a nulidade do despacho decisório por dois motivos. O primeiro se refere à questão de não ter sido demonstrado pela fiscalização quais foram as receitas de exportação declaradas pelo contribuinte que deixaram de ser consideradas para fins de cálculo da proporcionalidade entre receitas externas de exportação e internas para fins de apuração do crédito. Isso foi destacado na manifestação de conformidade e não foi esclarecido depois do seu julgamento. E o outro ponto de nulidade é referente à questão da variação cambial, que também não foi possível depreender se a fiscalização teria considerado para todas as operações a variação cambial, e entendemos que essa consideração é devida porque decorre das exportações, então também deveria ser considerado como receita de exportação. Essas são as alegações preliminares. Quanto ao mérito, houve vários insumos, houve vários gastos que acabaram sendo glosados pela fiscalização, principalmente em razão da adoção do conceito restritivo de insumo com base na IN 404 de 2004. E essa IN, ela adotava o conceito de insumo com base principalmente no conceito, na acepção do insumo para fins de IPI, considerando aquilo que está circunscrito ao produto industrializado. Mas no caso do PIS/COFINS, é importante que esse conceito de insumo leve em consideração as atividades geradoras de receita, que no caso seriam o processo produtivo e a comercialização. O STJ, inclusive, já julgou essa matéria, fixando o tema 779 em recurso repetitivo, em que ele reconheceu a ilegalidade da IN 404 de 2004 e reconheceu que os critérios a serem considerados para fins de apuração do crédito de PIS/COFINS são os critérios da essencialidade e da relevância do bem para a atividade produtiva. No caso, importa lembrar que a empresa ela é do ramo de gêneros alimentícios, ela produz produtos de origem animal, tanto para humanos como para outros animais, então ração, invólucros de embutidos. E um dos itens, que são 4 itens, né, são 4 insumos que foram glosados. O primeiro deles se refere aos produtos químicos para limpeza e higienização dos materiais do ambiente de trabalho. Essa limpeza e higienização, ela é necessária, inclusive, para fins de cumprimento de exigências regulamentares. Sem o devido cumprimento dessa etapa, com a utilização de todos os efluentes, todos os desinfetantes que são utilizados pela empresa, ela não consegue viabilizar a sua atividade, porque ela não cumpre com exigências administrativas. O segundo item que foi glosado, lenhas e combustíveis BPF para caldeiras.
os produtos da empresa, eles são depositados nessas caldeiras para passar por etapas de secagem e esterilização que depois geram o produto acabado, relativo, por exemplo, às tripas de bovinos, equinos, que é relativo, inclusive, que está tratado no descritivo do processo produtivo que foi juntado nos processos administrativos. Então, sem essa etapa também não se consegue chegar ao produto acabado que é comercializado. Tem também um item relativo a embalagens para transporte e acondicionamento da matéria-prima. Da mesma forma, sem essas embalagens, a empresa não consegue realizar o transporte dessa matéria-prima dentro da empresa. E esse transporte é necessário, até porque se refere a produtos que têm uma certa pesagem, né? Então precisa desse transporte para poder para realizar a atividade produtiva. E aí o último item se refere aos combustíveis para transporte da matéria-prima e produtos em elaboração. Tem várias soluções de consulta da Receita Federal, inclusive, já reconhecendo esse direito ao crédito no caso de combustíveis em máquinas, né, no processo produtivo. E, inclusive, a recorrente tem outros processos administrativos que discutem exatamente a mesma matéria, só que créditos de outros períodos de apuração, e teve o direito ao crédito reconhecido em relação a esse item, inclusive em decisão de primeira instância, já na manifestação de conformidade. Então, com base nesses esclarecimentos, ficou demonstrada a relevância e a essencialidade desses itens, desses insumos que foram glosados. A jurisprudência desse Conselho e da Câmara Superior, ela já adota esse posicionamento, esse entendimento do STJ e essa adoção dos critérios de relevância e essencialidade para fins de apuração, de reconhecimento do direito creditório para PIS e COFINS. Inclusive, a gente destacou alguns desses julgados no recurso voluntário e também nos memoriais, juntamos mais alguns julgados mais recentes. E aí, diante de todo esse quadro, requeremos o provimento do recurso voluntário para que seja reconhecido o direito creditório no limite em que foi utilizado, reconhecendo o direito à compensação, reconhecendo a homologação das compensações realizadas, e subsidiariamente, se isso não for reconhecido, que seja convertido, feito em diligência, para que a fiscalização esclareça quais as operações de exportação que não foram consideradas no cálculo da proporcionalidade. É isso, obrigada. Obrigado, doutora. A senhora fez bem o uso do tempo, inclusive na metade do estipulado. Vou tentar ser rápido também na leitura do voto, me atendo aos principais textos, naquilo que são fundamentos para a nulidade e as questões de mérito. Bom, preliminar de nulidades primeiro. Nulidade do despacho decisório, demonstração do cálculo da proporcionalidade. A proporcionalidade que se analisa diz respeito ao coeficiente matemático entre as receitas de exportação e o total da receita bruta, mercado interno e externo, que se aplica na apuração dos créditos decorrentes da exportação, não tributadas pelas contribuições do PIS e COFINS, com direito ao aproveitamento para a dedução do PIS e COFINS devido no período. A recorrente afirma que não houve demonstração desse cálculo e suscita a nulidade do despacho decisório por pretenso cerceamento de direito de defesa. Não há razão interessada. A controvérsia não reside nos valores das receitas de exportação reapurados pelo fisco com base em exclusões de notas fiscais ou mesmo operações desconsideradas como vendas no mercado externo, mas sim no tocante à data em que foram considerados exportados. A contribuinte adotou a data de emissão da nota fiscal de venda e obteve a somatória dos valores que entende corretos em seus cálculos da exportação no terceiro trimestre de 2009. Do contrário, a fiscalização, com base na legislação que apontou, tomou como receita de exportação oferida no período somente aquelas em que as datas de embarque ocorreram dentro do trimestre. Assim, não há cálculos a serem demonstrados, uma vez que os valores e períodos de exportação extraídos dos sistemas informatizados da Receita são consolidados com base nas próprias informações prestadas pela interessada.
ou seus intervenientes contratados, precisamente nos seus documentos de exportação e de transporte que indicam valores e datas, dentre outros. Segunda nulidade, demonstração da divergência da receita de exportação. Quanto à divergência entre os valores da receita de exportação defendido pela recorrente ou apurado pelo fisco, o cerne da questão está na data em que se considerou a efetivação da receita, de forma que a interessada pretende adotar a data de emissão da nota fiscal e o fisco a data de embarque da mercadoria, que constam nos documentos de exportação. Correto o entendimento do fisco, pois alinhado com o que dispõe a portaria 35688. Dessa forma, entendo como correto o procedimento de apuração da receita de exportação no terceiro trimestre de 2009, efetuado pelo fisco, que afasta a nulidade suscitada. A outra nulidade, a última, é em relação à inclusão da variação cambial ativa no cálculo da proporcionalidade. Arguiu ainda a nulidade do despacho decisório por ausência de demonstração do tratamento da variação cambial ativa no cálculo do rateio proporcional. E não existe qualquer nulidade por ausência de fundamento na matéria, vê-se que a questão foi abordada nos seguintes termos no despacho decisório. Então, aí eu trago a imagem do item 33, que está na folha 1291. Então, a matéria foi enfrentada. Entendo, da leitura do excerto acima, que eu entendo que dos fundamentos assim, a autoridade fiscal não levou em consideração os valores relativos às variações cambiais no cálculo do rateio proporcional, pois que posterior à operação de exportação. Portanto, não lhe faltou fundamento. O inconformista recorrente é, em verdade, matéria de mérito a ser enfrentada a seguir. E aí vamos ao mérito. Começando pela variação cambial ativa. No tópico sobre a nulidade, esclareceu-se que o despacho decisório não considerou nas receitas decorrentes de exportação a variação cambial ativa, reflexo da alteração da moeda utilizada naquelas operações. A decisão recorrida defende o entendimento de que se trata de receita financeira, uma vez que é oferida após a ocorrência da exportação, tendo, pois, natureza diversa, e dessa forma não comporia a receita de exportação para efeito do rateio proporcional. A contribuinte sustenta pela inclusão de tais valores no cálculo da receita de exportação e, para tanto, coleciona precedentes do CARF. Com razão a recorrente. A fartura de precedentes nesse cálculo, que considera a variação cambial ativa decorrente da valorização cambial da moeda negociada nas operações de exportação como receitas de importação, dentre os quais eu menciono 3 deles: 9303, 010, 048, 3302, 005, 640, 3201, 004, 723. Aponta-se ainda que as decisões amparam-se no artigo 62, parágrafo 2º do RICARF, que prescreve a reprodução de decisões do STF na sistemática de repercussão geral, que no caso trata-se do RE 627-815. E aí eu reproduzo o RE. Destarte, uma vez consideradas as variações monetárias ativas como decorrentes de exportação, assim como foi decidido pelo STF, implica tomá-las na apuração do percentual a ser aplicado aos custos, despesas e encargos comuns, no numerador, como receitas de importação, e no denominador, integrando a receita total, conforme consta da ementa no acordo 3801-004-723, seção de 10/12/2014, relatoria do conselheiro Paulo Sérgio Celani. E aí está reproduzido, fazendo alusão à decisão do STF. Crédito da COFINS não cumulativa sobre aquisições. Na matéria, consta dos autos o inconformismo da contribuinte em face ao despacho decisório, mantido rígido na decisão ACOA, que não reconheceu o direito do crédito das contribuições sociais não cumulativas sobre as aquisições de bens e serviços não considerados insumos e outros dispêndios. A recorrente desenvolve atividades relacionadas à industrialização e à comercialização no mercado interno e externo de produtos de origem animal, inclusive a transformação de produtos de origem animal, alimentos para animais, revenda de subprodutos da linha PET em geral e acessórios para
E mais, dessa forma, consoante as leis que instituíram a sistemática apuração não cumulativa, é permitida à pessoa jurídica que se dedica à atividade industrial a tomada de crédito nas aquisições de bens e serviços considerados insumos na produção e prestação de serviço e de despesas específicas a teor do artigo 3º da 10.637 e da 10.833, bem como de créditos de mercadoria adquirida para revenda. Aí eu venho com aqueles fundamentos de praxe, tendo amparo na decisão do STJ, no RESP 1, 221.170, vem a bordo os critérios de essencialidade e relevância, e também a aferição casuística da essencialidade ou relevância. Então, passados esses fundamentos jurídicos, de forma geral, as glosas foram efetuadas porque a aquisição não se referiam a bens ou serviços que se agregassem ou incorporassem aos produtos fabricados. A recorrente discorreu sobre cada uma das glosas, indicando a utilização do bem ou serviço em seu processo produtivo. Quanto aos demais gastos incorridos que não se enquadram no conceito de insumos, a apropriação ou não do crédito é analisada à luz das disposições do artigo 3º, inciso 3 a 11 da 10.833. Então, vamos um a um. Glosa de créditos e produtos químicos utilizados no tratamento de efluente, limpeza e higienização de ambientes de trabalho. São itens necessários, inclusive alguns deles exigidos pelo poder público, utilizados para a limpeza e higiene do ambiente de produção e controle de gêneros alimentícios. Revelam-se essenciais à atividade industrial desenvolvida quando utilizados nas instalações industriais. Este colegiado já decidiu pelo direito ao aproveitamento do crédito desses bens no Acórdão 3201-005-295 de 2019, de minha relatoria. E menciono também um acórdão da Câmara Superior. Até creio que tem decisões mais recentes ainda da nossa turma, além dessa. Então, estou revertendo a glosa em relação aos produtos químicos utilizados no tratamento de efluentes, também de limpeza e higienização do ambiente de trabalho. Glosa de crédito de lenha e combustível BPF para aquecimento de caldeira. Os combustíveis, inclusive a lenha utilizada com tal finalidade, estão expressamente entre os dispêndios que concedem o direito ao aproveitamento do crédito da não cumulatividade da COFINS ao lado de insumos, conforme disposto no inciso 2 do artigo 3º, pois evidenciado a utilização no aquecimento de caldeiras produtoras de vapor. Então, assim também decidiu a Câmara Superior, Acórdão 9303-007-107, relatoria da conselheira Tatiana. Então, também estou revertendo o crédito nesse item. Embalagens utilizadas no transporte e ou acondicionamento de matérias-primas. As embalagens aqui analisadas são aquelas necessárias ao devido acondicionamento de matérias-primas e produtos em elaboração, que, repisa-se, tratam-se de gêneros alimentícios que exigem acondicionamento adequado com fins à preservação e à segurança do produto. Portanto, são essenciais ao processo de industrialização do contribuinte, devendo ser mantido o crédito, desde que observados os demais requisitos prescritos na lei. E também menciono aí vários acórdãos, vários precedentes da turma, para reverter o crédito. Por fim, combustíveis e lubrificantes utilizados no transporte de matéria-prima, produtos intermediários ou em elaboração. As despesas com combustíveis no transporte de insumo nas etapas de industrialização, inclusive na armazenagem, são essenciais à consecução do objetivo de pessoa jurídica e, portanto, com direito ao crédito da não cumulatividade da COFINS, observados os demais requisitos para o seu aproveitamento. Nesse sentido, precedentes, e aí eu menciono 3 deles da turma. 3201-007, de setembro de 2020, outro de janeiro de 2020 e de julho de 2020, e aí um precedente da Câmara Superior, 9303-010-544, de julho de 2020, e esse é o que eu reproduzo. Concluindo, diante do exposto, rejeito as preliminares de nulidade de despacho decisório. No mérito, voto para dar provimento parcial ao recurso no sentido de permitir a inclusão dos valores da variação cambial ativa para compor a receita de exportação. 2. Conceder o crédito da não cumulatividade referente a produto químico utilizado no tratamento de efluente, limpeza e higienização de ambiente de trabalho. B.
lenha e combustível DPF para aquecimento de caldeiras. C, embalagem utilizada no transporte e acondicionamento de matéria-prima. E D, combustíveis e lubrificantes utilizados no transporte de matéria-prima, produtos intermediários ou em elaboração, atendidos os demais requisitos prescritos na Lei 10.833 para o aproveitamento do referido crédito. Então, este foi o meu voto. Neguei a nulidade. No mérito, está se permitindo a inclusão dos valores da variação cambial para compor a receita de exportação, e todos os outros itens são em relação aos insumos, e todos eles estão sendo proposta de reversão da glosa. Necessidade algum? Pedro gostaria de falar? Sim, presidente. Estão me ouvindo? Sim. É só uma dúvida aqui. Todo o mérito, ele está sendo concedido, né? Pelo que eu entendi. Eu imagino que o presidente votou parcial porque está negando a preliminar, né? Mas se a gente está concedendo integralmente o mérito, talvez a gente possa dar provimento integral. Não sei se é o caso. Nos demais... Não, Pedro, ele questiona a questão das datas ele quer um cálculo diferente, em que resulta uma proporcionalidade maior nos créditos, porque ele toma as datas de emissão de nota fiscal e não as datas do Perfeito. Da efetiva exportação. Sim, então, presidente, o senhor está negando isso, sim. Sim. E isso tem impacto no valor, né? Sim, sim. Então tá bom. Perdão, presidente, está tirada a dúvida. Que aí desse cálculo resulta o coeficiente da proporcionalidade, né, na tomada dos créditos. Verdade, presidente. Eu me atentei quando eu li, mas não pensei nisso. Obrigado, presidente. Ok. Pronto para votar, Elcio? Sim. Pois não? A respeito dessa questão que o Pedro levantou, tem também a ressalva, né, que é feita desde que respeitados os demais requisitos da lei. Então, havendo essa pendência ainda de algo a ser avaliado lá na frente, eu acho que mesmo que estivesse dando tudo, no meu modo de ver, teria que ser parcial, né, de qualquer forma. Mas isso é uma questão menor. Tá. As matérias discutidas aí no voto, né, são matérias que nós já enfrentamos aqui mais de uma vez, e o meu alinhamento é exatamente o expresso pelo relator. Eu acompanho. Pedro? Parabéns pelo excelente voto, muito preciso como sempre. Acompanho todos os pontos, sem exceção. Obrigado. Mara? Acompanho o relator. Leonardo? Acompanho, presidente. Arnaldo? Senhor presidente, eu fiquei em dúvida só, e me desculpa falar isso nesse momento do voto, tá? Mas até para justificar meu acompanhamento pelas conclusões, quando o senhor fala na questão dos combustíveis, que as despesas com combustíveis no transporte de insumos nas etapas de industrialização, inclusive na armazenagem, eu fiquei em dúvida o que o senhor quis dizer com inclusive na armazenagem, porque se isso significa dizer armazenagem após o processo produtivo estar concluído, eu vou lhe acompanhar pelas conclusões. Agora, se quer dizer outra coisa, eu não consegui compreender o que é. Assim, tão precisamente eu não vou me lembrar, mas a empresa, eu até ia ressaltar um pouco antes de iniciar a votação, de que as embalagens, veja que a empresa é um frigorífico, e que há unidades que intercambiam matérias-primas. Então, essa questão das embalagens, ficou claro, inclusive, que é embalagem de matéria-prima, não é nem de produto final, né? Porque há essa remoção, né? Esse transporte, e aí também a armazenagem desses produtos, a meu ver, todos em elaboração. Agora, precisamente, se está incluindo
questão de armazenagem após venda, eu não teria de pronto a precisão para te afirmar sim ou não. E aí eu até respeito o voto pelas conclusões. Aqui eu acho que ficou claro aqui, porque você colocou que combustíveis e lubrificante utilizado no transporte de matéria-prima, produtos intermediários ou em elaboração. E depois você falou que é transporte de insumos. Eu não menciono o produto final, né? Eu entendi que essa armazenagem era de insumo, não é de produto. Sim. O que eu não entendi, Mara, é por que quando a gente está falando de transporte, veio essa observação, as despesas com combustíveis no transporte de insumos nas etapas de industrialização, inclusive na armazenagem. Eu fiquei em dúvida o que quis dizer esse inclusive na armazenagem aqui. O inclusive. Então, mas aí, esse aí é aquela decisão que, a meu ver, ela é específica nesse caso aí, porque está delimitando ainda a insumos que comportam as matéria-prima e produto intermediário, né? Ele está ainda em elaboração. Ok. Não é o final ainda. Presidente, eu acompanho. Ok. Laércio. Acompanho, presidente. Márcio. Acompanho. Ok. Então, doutora, por unanimidade de votos, então, a turma decidiu por rejeitar as preliminares de nulidade. No mérito, é um provimento parcial, da forma como eu li no final, que era permitindo a inclusão dos valores da variação cambial ativa para compor a receita de exportação e a glosa dos créditos, conforme mencionados. Esse resultado, ele se aplica ao item 5 e 6 da pauta. E são somente esses dois processos mesmo que a empresa o escritório está patrocinando, né? É isso, doutora? Tá. Isso mesmo. Muito obrigada. Agradeço, então, sua participação e tenha uma boa tarde. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Pessoal, continuando ainda com o Lopesco, como eu já havia dito inicialmente, são 6 processos em que são 3 diferentes. Na própria pasta P, eu estou dizendo que 1 a 4 são idênticos, né? Então eu vou me ater ao primeiro deles. Que é o final 2004-81. Ele é diferente. Ele é diferente do outro, mas a própria patrona mencionou que vários processos da recorrente foram julgados já, abordando mais ou menos esses temas. Então, aqui vai ficar bem claro também essa situação. Então, vamos ao final 2004-81. Aqui trata de um processo de declaração de compensação, cujos créditos são de PIS não cumulativo. Também houve um parecer da mesma unidade da Receita, no qual reconheceu em parte o direito creditório, no caso, no valor de 228 mil, e homologou a compensação pleiteada até o limite do crédito. Aí ele menciona, inicialmente apartou-se do presente processo do crédito, referente ao mesmo valor de tanto, que tinha sido objeto de declaração de compensação, controlados em outro auto. Tá? No parecer, a autoridade fiscal emitiu termo de informação fiscal, que determinou a glosa do crédito pleiteado, e os fundamentos foram os seguintes. Crédito oriundo de notas fiscais de pagamento não comprovados pela contribuinte. Créditos oriundos de notas fiscais consideradas inidôneas, vez que emitidos por empresas declaradas inaptas,
por força de ato declaratório executivo, cujos efeitos de inaptidão valiam desde janeiro de 1999, então, anterior à ação fiscal. A contribuinte inconformada apresentou manifestação de inconformidade em que alega as glosas das mesmas notas fiscais que alude à tabela do parecer da DRF está sendo integralmente contestada por meio de impugnação fundamentada. Documento 2, apresentada nos autos do processo final 2008-43, em que se exigem do contribuinte imposto de renda de pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido pelas mesmas glosas de custos e despesas, além de outras. E aí, o pleito é que um dos pedidos seria pela declarar suspensos até a decisão definitiva que viesse a ser proferida no processo do IRPJ, final 2008-43. A DRJ de Campinas julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não reconheceu o direito creditório além da parcela deferida, bem como não acatou o pedido de sobrestamento do julgamento até o deslinde do processo final 2008-43. Os fundamentos da DRJ são os seguintes. 1. A contribuinte não apresentou documentos ou provas para refutar o termo de informação fiscal. 2. O pedido de sobrestamento não poderia ser acatado por inexistência de tal providência no PAF. 3. O presente processo trata de direito creditório de PIS não cumulativo, enquanto que o processo final 2008-43 trata de lançamento de IRPJ, não se caracterizando situação que implique a suspensão da exigibilidade do feito. Na análise do mérito do processo de IRPJ, as despesas que sustentariam os créditos reclamados no presente processo foram consideradas não comprovadas, do que resulta a manutenção das glosas da apuração do PIS não cumulativo. Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual insiste nos argumentos suscitados em manifestação de inconformidade de que a glosa efetuada neste processo é objeto de impugnação em processo que julga IRPJ, o que justificaria a suspensão dos débitos remanescentes e cobrados no presente processo, até a decisão definitiva no PAF 2008-43, com base no 151.3 do CPM. Afirma que o sobrestamento é necessário para que se mantenha a unicidade de linha de decisão, uma vez que a matéria e a análise são as glosas ou não das mesmas notas fiscais de aquisição. Vou para o voto direto, né? Posso. Trata o presente processo de declaração de compensação, transmitida e apresentada pelo contribuinte interessado, cujo crédito alega ser decorrente da não cumulatividade do PIS. A autoridade administrativa analisou o pedido, proferiu o despacho com o reconhecimento de parcela do crédito, homologado à compensação até o limite do crédito. A parcela do crédito não reconhecida e mantida na decisão recorrida é o que permanece em litígio. Consta dos autos que os créditos glosados referem-se a dois conjuntos de notas fiscais. No primeiro, restou não comprovado o pagamento das mercadorias consignadas nos documentos fiscais, conquanto tenha sido o recorrente intimado a tal mistério. Segundo, decorreu da constatação de que notas fiscais foram emitidas por pessoa jurídica declarada inapta por ato da administração, com efeito a partir de 1/1 de 99, e as notas foram emitidas posteriormente, em 2003. Na fase procedimental de análise do direito creditório, o contribuinte foi intimado em duas ocasiões, mantendo-se inerte em relação à comprovação da efetiva aquisição e pagamento das mercadorias informadas nas notas. Em relação ao primeiro conjunto de notas fiscais, falta de prova do pagamento, na sua manifestação de inconformidade, deixou de apresentar as provas requeridas ou qualquer fundamento para afastar a conclusão da fiscalização de que não havia comprovação das aquisições. Ao contrário, apenas sustentou que referidas notas fiscais foram objetos da glosa relacionados aos custos e despesas para efeito de reapuração do IRPJ e CSLL, resultando no lançamento em auto de infração para a cobrança das diferenças desses tributos, formalizado no PAF 2008-43. De fato, a cópia da impugnação, folha 246, 270, daqueles autos. Contudo, nenhum documento foi apresentado que comprove, a bem da verdade, as aquisições de mercadoria que se pretende
a apropriação dos créditos da não cumulatividade das contribuições. Não obstante, e aí é um ponto interessante, porque aí eu deixei de fazer outro voto que estava e passei a esse. Outra versão. Não obstante, o processo 2008-43 teve um recurso voluntário julgado em 16 de 4 de 2019, acórdão, tal, cuja ementa e decisão foram assim consignadas. Deixa eu ver se acho que é relevante alguma coisa. Eu vou ler aqui onde fala glosa e custos de despesas operacionais. Mantém-se parcialmente a exigência se a contribuinte lograr demonstrar em sede de diligência a regularidade de parte dos valores questionados no lançamento. Já a glosa de custos e despesas vinculados a notas fiscais emitidas por pessoa jurídica declarada inapta deve subsistir se o sujeito passivo não demonstrar o recebimento das mercadorias. Acordos do membro colegial por unanimidade de votos negar provimento ao recurso de ofício e dar provimento parcial ao recurso voluntário. Depende-se da referida decisão, e esse é o ponto, que após diligência, a fiscalização apurou que algumas notas tiveram a comprovação de pagamento aceita, de pagamentos aceitos, mediante a comprovação de adiantamentos realizados e confronto, conciliação com notas fiscais. E esses documentos se encontram nesse processo também. Contudo, restou explicitado na ementa e no voto que não se atestou o pagamento da integralidade das notas fiscais. Confira-se o excerto, e esse eu vou ler. Glosa de custos e despesas operacionais. Falta de comprovação de pagamento de custos e despesas. Segundo o fisco, intimada em 2008 e reintimada a comprovar o efetivo pagamento das notas fiscais relacionadas à tabela, a empresa não apresentou a comprovação necessária, razão pela qual foi efetuada a glosa de custos e despesas correspondentes. Em relação ao item 1 da acusação, o resultado diligente demonstrou que os relativos pagamentos e quitações foram comprovados como os adiantamentos, sendo concomitantemente conciliadas as provas efetivas dos pagamentos das notas fiscais correspondentes. Outro ponto relevante é que, embora as notas fiscais analisadas naqueles autos referem-se ao período de 2003, tal como no presente processo, não se tem a informação e sequer a prova que se tratam dos mesmos documentos. O ponto que importa a solução da lide, com arrimo no princípio da verdade material, é ter a convicção de que os pagamentos das notas fiscais de aquisição de insumos aceitos pela fiscalização no âmbito do processo 2008-43 referem-se às notas fiscais destes autos e ainda se houve efetivamente o recebimento das mercadorias consignadas dos documentos, porque essa providência não foi tomada na diligência do auto de RPJ. Dessa forma, é de se propor o retorno dos autos à unidade preparadora para que a autoridade fiscal proceda à análise comparativa entre as notas fiscais de aquisição de insumos inicialmente glosadas e aquelas em que, em resposta à resolução da turma do CARF, foram aceitas como rígidas a comprovar o pagamento das mercadorias efetivamente recebidas pela contribuinte, levando-se em conta a resolução e os procedimentos efetuados para a elaboração do relatório fiscal de diligência juntados aos autos no processo 2008-43. Então, aí a proposta é de conversão do julgamento em diligência e para a unidade preparadora examinar a documentação apostada aos autos, no intuito de verificar se comprova os pagamentos efetuados aos postos fornecedores em relação às notas fiscais utilizadas no procedimento fiscal, que consta do termo de informação fiscal 150-152. Neste trabalho, deve-se atentar para a alegada existência de um sistema de adiantamento que poderia, eventualmente justificar a diferença entre o documento fiscal e os pagamentos a eles referentes. 2. Verificar se houve comprovação do efetivo recebimento da mercadoria que consta das notas fiscais. Eu falo isso porque no trabalho fiscal inicial houve a acusação de que em certo ponto que não havia a comprovação do recebimento da mercadoria. Só que depois, na diligência, foi comprovado, inclusive, o pagamento. Se necessário for, intime o contribuinte para que, no prazo de 30 dias, prorrogado uma vez, apresente os documentos ou esclarecimentos complementares às análises para atender aos itens 1 e 2 desta resolução. Então, esta é a proposta, conversão do julgamento em diligência. De fato, todos os
processos que envolve crédito, eles são diferentes. E eu deixei bem claro que aquele processo ele era um auto de infração, porém, na diligência, a fiscalização, ela fez o confronto de notas fiscais com a contabilidade, contas bancárias, inclusive a conciliação bancária, né? E ali ela testou uma quantidade grande de documentos que foram analisados. E ela confirmou que algumas notas fiscais estavam efetivamente comprovadas. Não sei se seriam isso, apesar da contribuinte alegar que é o mesmo, eu não tenho essa convicção de que nesse trabalho, nesse processo, seriam as mesmas notas. E ainda eu insisto com relação à questão de comprovação do recebimento da mercadoria. Porque a comprovação está se dando, não é num confronto direto de nota a nota, e sim relaciona-se a adiantamentos. E aí o trabalho fiscal torna-se até mais complexo. Né? Por favor, Mara, com a palavra. Presidente, eu vou discordar do seu encaminhamento e vou encaminhar pelo não provimento desse recurso. Provimento? Eu entendo, não provimento. Não provimento. Negar provimento. Porque eu entendo que isso daqui é um processo em que foi reconhecido parte do crédito. A obrigação dele era trazer a comprovação de que ele tinha esse crédito. Aí ele pega e vem alegando, fala assim, olha, a minha comprovação está em outro processo que não tem conexão com esse, porque é um processo de EPJ. E ele fala assim, eu fiz todas as minhas alegações e apresentei as informações naquele processo. Aí eu me pergunto, por que se aquele, lá foi um auto de infração, ele se defendeu, por que aqui que ele estava pedindo um crédito, ele não fez o mesmo serviço? Porque ele foi intimado para apresentar e para comprovar o pagamento e recebimento dessas mercadorias. Ele não fez isso. Ele só pede para ser olhado no outro processo. Assim, se fossem processos que tivessem conexão, eu até baixaria em diligência. Mas aqui eu acho que foi negligência da parte dele em não instruir o processo com crédito que ele estava pleiteando, que ele precisava trazer os documentos aqui. Então, assim, falar assim, lá no outro processo comprovou. Tá, então por que ele não trouxe aqui, se ele tinha tanta certeza, entendeu? Por que ele não trouxe, pelo menos, o resultado dessa diligência que foi feita no outro processo? Ele jogou na nossa mão um serviço que ele teria que fazer. Então, eu vou encaminhar aqui, já encaminho minha divergência, pelo não conhecimento. Acho que aqui não é caso de diligência, não. Ser muito, vamos dizer assim, flexível na análise aqui para com ele. Como eu disse, eu até estava encaminhando um voto que teve um ponto de inflexão, né? E era nesse sentido, sim, Mara. Ocorre que ali foi feita, a diligência foi feita para que a própria fiscalização naqueles autos, que o período, eu mencionei, o período é o mesmo. Provavelmente as notas fiscais são as mesmas. E ali foi apurado de que aquela acusação, a acusação do auto de infração e a acusação do parecer que negou o crédito, ela é a mesma. São notas fiscais não comprovadas. Né? Então, a acusação é comum. Eu acho que a questão aí não é de mérito, não, que a gente não nem entra no mérito aí. Não. Desse relatório de diligência. A gente entra aí, a questão aí é de entrar mesmo na formalização do processo. É anterior a isso. Era o ônus dele comprovar. Ele não comprovou. Ele não trouxe tudo, mas o que ele menciona, olha, aquilo que eu me defendi no processo no auto de infração,
eu tomo aqui com os mesmos fundamentos. Ele não trouxe Mas tudo. não trouxe os documentos. Ele só trouxe a alegação, né? E outra coisa... Veja só, ele tem as notas fiscais se encontram aqui. Então, mas e a comprovação de pagamento? Isso aí foi feito mediante... Então, é a alegação que ele fez. Olha, eu fiz adiantamentos. Essa alegação consta. E aí, no processo do auto, aí sim, somente através da diligência, e lá era um auto, é que a fiscalização fez a conciliação e identificou que, em alguns casos, havia comprovação. Pois é. Então, aí, o que me fez mudar o voto e vir com a resolução, olha, há uma verdade que possivelmente está no outro processo. Né? Pedro, pediu a palavra? Sim, presidente, eu pesquisei aqui o PDF completo da decisão do outro processo, não está abrindo aqui para mim, mas eu vi o resultado aqui, que foi dado provimento para o processo de RPJ. Sim, foi dado. Então, isso influencia, pelos fatos serem os mesmos, na busca da verdade material, no caso específico, porque indica que se foi dado provimento lá, né, existe aí um indício de que essa documentação existe, né, e foi apresentada lá. Entendo o posicionamento da Mara, que o contribuinte poderia sim, no caso aqui, ter apresentado, porque o ônus da prova é dele, né, processo de crédito, mas como tem essa decisão favorável, eu também ficaria desconfortável em negar, sabendo que tem essa decisão favorável. Ok. Bom, eu acho que está muito bem pontuado por vocês dois, Mara e Pedro, né? É relevante, sim, essas considerações. Mas eu tive que optar por uma delas. Pensei seriamente nas duas e optei em razão daquilo que é bem caro ao processo administrativo, né, a verdade material. Elcio, pronto para votar? Pois não? Eu acho o seguinte, aqui pelo que eu entendi, o ponto central lá da negativa da fiscalização foi a falta de comprovação do pagamento, né? Tinha a nota fiscal e o contribuinte não comprovou o pagamento. Ele foi intimado, né, e permaneceu inerte. Só que lá no outro processo, me pareceu que também foi mais ou menos nesse sentido, e a turma decidiu baixar a diligência. E nessa diligência se detectou que houve pagamento, relativo a algumas notas fiscais, inclusive parcelamento. Então, nesse caso, primeiro a questão de exigir a comprovação do pagamento, com base em quê? Tinha uma dúvida de que era uma transação fajuta, que não tinha lastro, e simplesmente, essa questão de comprovar o pagamento, eu vejo isso muito na fiscalização de pessoa física. E tem alguns itens que, além do recibo, né, o contribuinte tem que, justamente para combater aquela venda de recibo que vigorou no Brasil durante muito tempo, exigir a comprovação do pagamento. Aqui, no caso, se não tinha um indício de que as operações, as aquisições eram irregulares, essa exigência de comprovação do pagamento, eu não sei se elas se sustenta por si só, não. E como se trata, eu também acredito que seja a mesma repartição de origem, e ela mesma analisou os documentos relativos ao mesmo período de apuração, e que poderia ter sido analisado, então, lá na origem, sei lá, por que aconteceu, a gente não sabe, né, os detalhes. Então, eu vou acompanhar o relator, acho que vale a pena baixar em diligência, sim. Pedro? Eu acompanho o relator, no caso aí, realmente um caso bem específico, né, e a diligência está bem elaborada,
para fazer essas verificações do pagamento e recebimento da mercadoria. Então, acompanhe, presidente. Leonardo. A conselheira Mara, presidente. Desculpa, eu estou considerando como foto dela já. Mara, desculpa, Mara. Mas eu já encaminhei, né, pela divergência, manter a posição, tá? Eu acho que entraria no mérito e negaria provimento, tá? Certo. Leonardo, agora. Acompanhe, presidente, em especial pelo fato de, no processo de julgamento, a DRJ ter invocado como razão de decidir o processo final 2008-43. Diz a DRJ, de toda forma, no mérito do processo número 2008-43, as despesas que sustentariam os créditos ora reclamados foram consideradas não comprovadas e, portanto, foram mantidas as glosas respectivas, segue abaixo a emenda do respectivo acordo. Só que esta decisão, pelo contido no seu voto, presidente, foi revertida aqui no CARF. Então, a partir do momento que a DRJ invoca aquele processo como razão de decidir de mérito, eu entendo que cabe a sua diligência proposta, presidente. Por essa razão, eu acompanho também. É um fundamento relevante. Arnaldo? Eu estava vendo aqui o recurso voluntário apresentado pela recorrente aqui, e eu estou desconfortável em acompanhar o relator, eu estou tendente a acompanhar a Mara, porque se a gente observar o recurso voluntário, a gente vai ver que não tem o menor esforço da empresa em fazer a sua defesa no mérito aqui. Ela joga tudo para o outro processo que está sendo julgado lá do imposto de renda. Tanto que ela pede o sobrestamento, pede que se espere o julgamento do outro processo, mas ele não traz nenhum fundamento para esse processo para que a gente possa decidir aqui. Eu entendo que esse processo não está instruído adequadamente pela defesa, por isso pelo que eu tenho de prova do processo, entendo o que coloca o conselheiro Leonardo em relação à decisão da DRJ, mas eu acho que a empresa não fez o papel de trazer os fundamentos que pudessem afastar. Eu até penso o seguinte, se por acaso outro processo não tivesse julgado, o que a gente faria aqui? A gente sobrestaria? A gente baixaria em diligência? Não me parece que a gente julgaria improcedente esse processo. Olhando para esse processo, eu julgo improcedente. Então eu acompanho a divergência. Ok. Laércio. Acompanho o relator, em especial pelas considerações feitas pelo conselheiro Leonardo. Márcio. Márcio, o áudio. Desculpa, presidente, estou acompanhando o relator. Ok. Então, a decisão é por maioria de votos, está se convertendo o julgamento em diligência, conforme já o texto que eu li, restando vencidos os conselheiros Mara e Arnaldo, que negavam provimento ao recurso. E essa decisão, itens 1 a 4. Vamos ao próximo item da pauta, da Lopesco, que é o último restante. Que aqui a pessoa jurídica é Indústria Lopesco. Agora eu nem lembro mais se houve alteração da razão social ou simplesmente é outra empresa mesmo. Também é diferente, esse aqui tem mais matérias. Esse processo foi dado
4 horas para relatar. Ele é processo antigo e são 9 volumes. Eu tive que pesquisar em cada volume onde estão as principais peças. Houve um momento, isso aqui teve medidas judiciais para que fosse julgado, e foi muito interessante que fosse julgado ou fosse dada uma decisão em relação ao pedido creditório. E a unidade de origem, ela tirou foto para encaminhar ao juiz, ao Poder Judiciário, foto da sala onde se encontravam os documentos da empresa, que era uma sala cheia. Bom, esses são os fatos. Vamos lá. Ela falou para o juiz aqui, vem cá procurar aqui, né? Olha, eu vou ler os principais excertos. Esse aqui também é uma situação... numa das matérias é exatamente uma situação parecida com o outro, mas há algo muito relevante. O processo de COFINS foi julgado já no caso. Mas vamos lá. Então, ressarcimento de PIS, de apuração de dezembro de 2004 a dezembro de 2005. Tá. Eu vou me ater onde está grifado em amarelo. Delegacia de Osasco reconheceu parcialmente direito creditório em favor da interessada, o valor de 606 mil, com os seguintes fundamentos. Bom, a questão das glosas. Restaram sem comprovação documental as aquisições a seguir elencadas, razão pela qual deve ser glosados seus valores. Bom, e aí deu a 38 mil. Tá. 5. Houve um exame por amostragem de 20% de todos os documentos encaminhados. E dentre esses aí, as notas fiscais emitidas por EPP, que indicavam a necessidade de análise mais acurada do crédito. Tá. O processo foi encaminhado a SAORT, a CEFIS. Após o exame da contabilidade das operações comerciais realizadas pela empresa e dos documentos apresentados pelo contribuinte, desconsiderou créditos referentes aos negócios realizados com o EPP, listados dos quais demonstrados que por estarem em desacordo com a legislação. Ok. Dessa forma, acatou-se o prescrito do referido termo, devendo depois ser glosado. Aí glosa mais essa quantidade. Bom, e na manifestação de inconformidade. Primeiro, ele aborda a questão de glosa de compras de cooperativa. Quanto às glosas de compra de cooperativas, temos o que segue ao afirmar que as cooperativas e pessoas jurídicas de produção agrícola não sofriam cobrança de PIS, desconhecendo o disposto da MP 2158 quanto às cooperativas e as leis quanto às pessoas jurídicas. Ele foi meio confuso nesse texto aqui, né? Aí tem a questão de compras de tripa. Pior que aqui não tem... Ele não é muito grande. Eu vou acabar lendo, porque senão nem eu vou entender. Bom, esclarecemos, eu estou na folha 3, no segundo parágrafo, esclarecendo que as aquisições efetuadas, posições 0504 da TIP, não se enquadram na hipótese do parágrafo 3º, inciso 1 do artigo 8º, pois estamos tratando de produto industrializado, mercadoria, e não produto agropecuário. Aqui a questão da crédito presumido básico. A definição de produtos agropecuários pode se aferir no inciso 3º do artigo 3º, como sendo a produção de seus associados. Os associados não produzem tripa, produzem sim bovinos, suínos, ovinos, caprinos. A cooperativa, nesse caso concreto, a partir de seu processo industrial, produz a tripa. Importante referir que a própria mercadoria tripa produzida pela cooperativa dá direito a ela de apropriar crédito presumido, isso contemplada no caput do 8º, da 10925. Não pode a mercadoria tripa ser alcançada pela suspensão aludida do artigo 9º
10.925, e não podendo ser alcançado pela suspensão, nunca poderá dar direito ao crédito presumido. Ainda que fosse considerada aquisição de produtos agropecuários, mesmo assim estaria correta a proteção de crédito efetuada, pois a venda com suspensão somente foi regulamentado segundo a exigência do parágrafo 2º do artigo 9º. Não está ajudando, viu? Vamos lá. Sabe por que eu tive tanto esse negócio de tripa? Portanto, o procedimento, ainda na folha 3, portanto, o procedimento adotado pela Lopesco, ou seja, considerar para efeito de crédito a descontar relativo às suas aquisições do mercado interno junto às cooperativas da mercadoria tripa, utilizada a regra 1.65 para o PIS/PASEP 7.6, para que o FINS encontra respaldo na legislação vigente à época dos fatos. Tá. Como não foi apresentada nenhuma declaração pela Lopesco, a cooperativa vendedora, e como esta não fez qualquer ressalva em sua nota, a empresa Lopesco tem direito ao crédito integral do PIS nas aquisições internas efetuadas diretamente do estabelecimento de cooperativa. A discussão é toda essa aí, ela quer o integral das cooperativas nas aquisições de tripa. Item 4. No que tange as glosas referentes às notas fiscais não entregues, a relação apresentada pelo auditor não guarda consonância com nenhuma relação das notas fiscais apresentadas pelo contribuinte. É uma relação aleatória feita pela Receita, pelo auditor, como se demonstrará através da perícia que desde já se requer. E não existindo, não havia como terem sido apresentados. Portanto, absolutamente improcedente a glosa. Grifei em vermelho porque não é irrelevante isso aqui. Eu acho que é matéria que foi dada na DRJ. Então, já finalizou. Ao final, a interessada requer a realização pede a realização de perícia para comprovar suas alegações, demonstrando a efetiva ação de cada operação realizada. Tá. A partir do voto da DRJ, acho que a gente vai ficar mais claro. Dos fundamentos da DRJ. A DRJ de Campinas julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade e reconheceu o direito creditório em relação aos créditos relativos às despesas com energia elétrica e às notas fiscais entregues que perfizeram o montante de 2.466. Os fundamentos da DRJ. O acordo da DRJ manteve a glosa em relação às aquisições de cooperativa, das EPPs e as notas fiscais não entregues, além de considerar não contestada em manifestação de conformidade as matérias depreciação e diferença da compra. Os fundamentos da decisão recorrida em relação às matérias desfavoráveis ao contribuinte podem ser sintetizados. 1. As aquisições de cooperativa apenas poderiam conceder o crédito presumido, uma vez que não se submeteram ao pagamento da contribuição, conforme consta do excerto da DRJ. Não vou ler. Então, aqui, definido por que foi dado apenas o crédito presumido em relação às cooperativas. 2. Glosas referentes às notas fiscais discriminadas e solicitadas no procedimento fiscal que não foram entregues pelo contribuinte, o que implica não se desfazer do ônus de comprovar as aquisições com direito ao crédito PIS/PASEP, conforme explicitado no voto. E aí eu reproduzo o voto. 3. As glosas referentes às operações realizadas com as EPPs decorreram da imprestabilidade dos documentos fiscais apresentados para justificar a apropriação de custos e despesas, segundo apurado pela autoridade fiscal, conforme apresentado no julgamento do processo final 2007-41, Acórdão 05-18-987 da DRJ, que enfrentou defesa do mesmo contribuinte acerca da mesma matéria. Ademais, não há nos autos, conforme alegado, a juntar de documentos referente à comprovação do pagamento e prestação de serviço atinentes às operações glosadas. 4. O pedido de perícia foi indeferido uma vez que a solução do litígio não depende do conhecimento ou esclarecimento de natureza técnica, sendo os elementos dos autos suficientes para a formação da convicção sobre a matéria. Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário na qual refuta a decisão com os argumentos. 1. O litígio em relação à parcela de 26 mil, referente às operações não confirmadas, permanece, pois contraditada na manifestação de inconformidade em face do primeiro despacho decisório. 2. Repisou suas razões de defesa versada em manifestação de inconformidade no tocante às glosas de cooperativas e acrescenta que a DRJ inovou
ao argumentar que o fundamento da glosa seria o artigo 15 da MP 2158, o qual é anterior ao regime de apuração não cumulativa do PIS. A relação das notas fiscais não apresentadas, elaborada pelo fisco, não tem relação com aquelas apresentadas pelos contribuintes. Assim, somente uma perícia poderá solucionar a questão. 4. As provas da efetiva realização das operações com o EPP restaram comprovadas no processo final 2007-41, cuja decisão foi tomada como fundamento para a decisão da qual se recorre, que teve respaldo em 3 fatos que restaram comprovados: a regularidade dos documentos fiscais, a correlação entre os pagamentos efetuados aos emissores das notas fiscais e a comprovação do efetivo recebimento das mercadorias e serviços. Reitero o pedido de perícia. Vamos ao voto. Resta, nessa instância, litígio em face de glosas de crédito relativo a operações não confirmadas, aquisições de cooperativa, notas fiscais não entregue, operações com EPP, pedido de perícia. Operações não confirmadas e pedido de perícia. E a perícia é em relação a isso. No tópico, a discussão reside no fato da decisão recorrida entender que a matéria não foi contestada em razão da prolação do despacho decisório em cumprimento ao mandado de segurança no processo judicial tal que emitiu novo parecer com a análise das operações, reconhecendo parte dos créditos e a manutenção das glosas no valor de 26 mil, sem que a contribuinte deduzisse suas razões contrárias à nova decisão da DRF. De sua parte, a recorrente aduziu que o litígio em relação à parcela de 26, referente às operações não confirmadas, permanece, pois, contraditada na manifestação de conformidade em face do primeiro despacho decisório. Pois bem, analisando o inconformismo da contribuinte, sua defesa em manifestação de conformidade, após o primeiro despacho decisório, folhas 662 a 666, há de se dar razão à decisão recorrida. Não há sequer uma fundamentação objetiva, além daquela que se limitou a sustentar a improcedência da glosa por falta de amparo legal. E aí, qual seria o item glosado e seu respectivo fundamento legal? A regularidade fiscal do fornecedor, o que não é suficiente, os documentos que alega juntados, que o relator da DRJ afirma não os encontrarem nos autos, fato que poderia ser contraditado com a indicação das folhas em que esses documentos estão inseridos, de existência de exportações, fato que também não é suficiente para comprovar a regularidade das operações. Outra perícia bem afastou e justificou a desnecessidade, de sua realização, o voto condutor da decisão recorrida. Bem afastou e justificou a desnecessária a sua realização. Aqui ficou português pouco. Então, DJ afastou e justificou a realização da perícia. Perícia técnica se presta a esclarecer dúvida que estão além da compreensão da autoridade julgadora e que dependeria de área de conhecimento específico. No caso dos autos, vê-se que se resume em apresentação de documentos que comprovam a realização de determinadas operações comerciais, algo que é ônus do contribuinte diante do seu pedido creditório. Assim, ainda que se afaste a preclusão por falta de defesa pontual, os argumentos apresentados em sede de manifestação de inconformidade não eram e continuam não sendo suficientes para reconhecer o crédito em relação à parcela mantida. Aquisições de cooperativa. Desde a manifestação de inconformidade, a contribuinte defende seu direito ao crédito básico, integral, e não presumido às aquisições de cooperativas agropecuárias, normalmente nas aquisições de tripa como insumos utilizados na fabricação de seus produtos. E aí está lá os argumentos dela. Tá. Contesta ainda a decisão recorrida ao afirmar que houve inovação de fundamentos ao mencionar o artigo 15 da 2158 e rechaçar sua aplicação no voto, já que este é anterior à legislação que trouxe regramento à contribuição social não cumulativa. Entendo que a decisão se sustenta por seus próprios fundamentos, os quais adoto e reproduzo a seguir como razão de decidir nesse voto. Antes, porém, acrescenta-se que as tripas, por se classificarem na TIP na posição 0504, enquadra-se dentre os insumos cujo fornecimento de cooperativa agropecuária e aquisição por pessoa jurídica que produz a mercadoria de origem animal, quando ambos se enquadram nos requisitos do artigo 8º e 9º, obrigatoriamente terão suas saídas com suspensão de PIS
PASEP e COFINS, além de que ao industrial será concedido exclusivamente o direito ao crédito presumido. Em relação à suposta inovação argumentativa, sem razão é recorrente. A decisão recorrida não inovou em sua fundamentação para manter a glosa dos créditos integrais. Quanto à menção ao artigo 15 da MP, teve apenas o escopo de explicitar as razões pelas quais as saídas de produtos recebidos de cooperado pela cooperativa agropecuária não sofrem incidência de PIS e COFINS. Reproduzo, pois, os fundamentos do acórdão vergastado. Então, está aí. Em relação às notas fiscais não entregues, no tópico remanesce notas fiscais não entregues, razão pela qual não se concedeu direito ao crédito por ausência de comprovação. Destaca-se que do total inicial das glosas decorrentes da falta de apresentação de notas fiscais, no montante de 38 mil, restaram não apresentados documentos fiscais que totalizam 2 mil. Então, parte expressiva foi dada. Assim, é inconteste que no início do procedimento fiscal houve de fato omissão de apresentação de documentos exigidos pela autoridade fiscal com a consequente glosa, que, no entanto, reduziu-se ao patamar acima mencionado justamente porque parte das notas foram apresentadas. Trago igualmente a colação deste voto excerto da decisão ACO que bem demonstrou as razões do indeferimento do pedido, como por fundamento deste voto. E aí eu trago o excerto do voto da DRJ. Então, no final aí, tendo sido apresentadas cópias dessas notas, elas devem também ser consideradas na apuração do crédito a ressarcir. Simplesmente, falta de apresentação das notas fez com que mantivesse glosado 2.466,17. Operações com EPP. As aquisições de pessoa jurídica, cuja natureza são de EPP, tiveram os dispêndios glosados no despacho decisório, cujo teor foi corroborado na decisão recorrida sobre os fundamentos de que os documentos solicitados, notas fiscais, apresentarem características que os tornam inaceitáveis como subsídios para a apropriação de crédito da não cumulatividade do PIS. Na verdade, o acordo de primeira instância valeu-se dos fundamentos assentados em decisão exarada em outro processo da mesma contribuinte, final 2007-41, com o Acórdão 05-18-987 de agosto de 2007. Contudo, tal processo foi submetido a julgamento nesse CARF e obteve decisão favorável à pretensão da contribuinte concernente à presente matéria. Operações com EPP. No Acórdão 12.02.000.305 de 19 de 5 de 2010. E não é só. A mesma matéria e período no tocante a COFINS foi objeto do processo final 2006-45, recebendo a decisão no Acórdão 3401.001.896 na sessão de julho de 2012 e na matéria operações com EPP, teve como razão de decidir o que constou do voto do processo 2007-41. Então, a turma 3401 é a sua Mara. A ex, ela adotou a decisão no processo de auto de infração, que também é de PIS. Quem que é? Quem que é? Eu coloquei aí o voto. Está na pasta, agora eu não lembro. De quem? Outro sim, no presente caso, a recorrente reproduziu em seu recurso os mesmos fundamentos de defesa apresentados no processo 2006-45, inclusive com a demonstração da escrituração das despesas que foram glosadas correlacionando-as com as notas fiscais. Desta forma, por me alinhar aos fundamentos da decisão em relação a COFINS, passo a reproduzi-la. Então, da forma como a 3401 adotou a decisão no processo do auto de infração, eu estou adotando no PIS a mesma decisão em relação a COFINS. E confesso também não foi assim tão simples assim não, viu, Mara? Não, esse foi enrolado mesmo, Mas esse voto que eu estou olhando é da época do Júlio, isso é de 2012, é antigo. Tá. Bom, concluindo, diante do exposto, voto para dar provimento parcial ao recurso voluntário, apenas
para cancelar as glosas e reconhecer o crédito referente às operações com EPP. Então, eu segui e transcrevi o voto da turma, o acórdão 3401-001-896, que, em relação ao COFINS, nessa matéria foi dado provimento. No mais, esse voto 3401, da 3401, enfrentou as mesmas matérias que estão aqui. Então, eu não trouxe transcrevi o voto da 3401. Eu preferi estar adotando as mesmas razões de decidir da DRJ, como eu fui explicitando. Então, no caso aqui, só estou revertendo a crédito referente a EPP. É isso, senhores. Dá para votar já, Elcio? Sim, bem claro o voto. Então, vamos lá. É com o relator. Pedro, agora eu já quero antecipar, Mara. Pedro, o áudio, Pedro. Com o relator também, presidente, ficou bem claro o voto. Você está na IPP, você está acompanhando outro processo, e no crédito presumido, na verdade, o contribuinte queria o integral, né? Sim. Bem colocado no voto aí. Acompanha. Mara. Acompanho o relator. Leonardo. Acompanho. Arnaldo. Acompanho. Laércio. Acompanho. Márcio. Com o relator. Então, neste item, que é o 7, unanimidade. Então, por unanimidade, deu-se provimento parcial ao recurso, apenas para cancelar as glosas e reconhecer o crédito referente a operações com a empresa de pequeno porte. Pessoal, vamos fazer um intervalo, porque já estamos há mais de 1 hora. E eu senti a garganta que eu vou ter que ir atrás de uma pastilha. Por favor, apoio.